Oba, 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 Psico Jaque na área. Gente, nossa conexão caiu aqui no Cara a Cara com a Psico Jaque, mas já voltei aqui. O nosso tema de hoje é diversidade, inclusão social, um tema super preciso. Eu peço que vocês aí que já estavam na live voltem. Denis, eu preciso que você me mande o convite. Aí, agora sim. Psicanalista Denis William, e vai falar sobre diversidade e inclusão social, um tema super preciso. Oi, Olá, Tati, tudo Denis! bem? Sejam muito bem-vindos no Cara a Cara com a Psico que é um prazer enorme te receber aqui. Nossa conexão caiu, mas agora ela não vai cair mais. Pessoal, voltem aí. E sejam Normal, muito já. bem-vindos. Muito bem-vindo aqui no Cara a Cara com a Psico Jaque. Eu estava aqui falando, mas eu vou passar aí um pouquinho para você apresentar, tá? E deixando aqui, o pessoal que está vindo aqui pela primeira vez, só falando que o Cara a Cara com a Psico Jaque é um projeto de prevenção à saúde, diante que a gente faz os convites aí para os profissionais da saúde, desenvolvimento humano, para que vocês possam cada vez mais ampliar a consciência de vocês com o conteúdo desse bate-papo. Ok? Denis, se apresenta um pouquinho pro pessoal, Ah, ok? ótimo. Já que, boa tarde, gente. Boa noite, né, aliás. Eu sou Denis William, eu sou psicanalista clínico. Eu tenho também uma pós-graduação em psicanálise clínica. Além disso, tenho a experiência de ser gestor de uma multinacional que me ajuda bastante a ter uma visão mais geral do mercado de trabalho hoje, como que as coisas funcionam. E, ao mesmo tempo que ser psicanalista também me agrega na minha carreira profissional, na minha outra profissão, né? Então, isso é bem rico. Então, eu acabo tendo um pouco de conhecimento aí de tudo. Eu também tenho uma outra formação aí, que é na saúde suplementar, que é onde eu atuo. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar numa multinacional que enxerga isso, então é muito gostoso, que enxerga essas possibilidades, que está muito atuante, né? Entende a necessidade da consciência social que nós precisamos ter. Então, esse é um pouquinho de mim. Você me convidou aqui para falar com você, né? Porque eu já tenho uma vasta experiência atuando, né, no campo de diversidade social e inclusão. Então, é algo que eu gosto muito de comentar, eu gosto muito de fomentar, porque é um tema muito importante para os dias de hoje. E aí, no decorrer do nosso bate-papo, a gente vai entender o porquê e o porquê que às vezes é tão importante a gente aprender e entender sobre tudo isso, né? E eu digo, desde a sua vida social, na sua vida profissional, no trabalho, na família, que é muito importante, a gente também depois vai falar um pouco sobre isso, né, já que você tem um programa muito legal de constelação familiar, que você fala sobre a família, depois vocês conferem aí no perfil da Jaque. Então, é um tema que é bem interessante e muito atual e necessário para os dias de hoje. Isso mesmo, gente. E o Denis, ele tem uma vasta experiência mesmo nesse assunto, por isso que eu trouxe ele. E aí a gente separou algumas perguntinhas aqui, que na semana a gente colocou aí, e vocês, né, colocaram, e a gente viu as que mais vocês estavam mais dúvidas aí. Mas façam a perguntinha de vocês, nós estamos abertos aqui para responder, né? Porque eu acho que esse assunto de diversidade, inclusão social, ele é tão preciso. Eu acho que hoje ele está uma pauta muitíssimo importante, mas agora com uma liberdade maior, né? Eu acho que todos os profissionais assim da saúde, desenvolvimento humano, busca cada vez mais falar, né, para que as pessoas possam entender e compreender melhor, né? Então vamos lá, Denis. Vou começar aqui, ó, que é perguntando para você uma das perguntinhas. Me fala um pouquinho o que é realmente, né, essa tão diversidade social, esse nome. Vamos começar pelo nome, mas o que é realmente Essa isso? Vamos falar um pouquinho diversidade, da né? raiz. Quando a gente, hoje, muitas pessoas elas falam sobre diversidade, elas ficam muito confusas até um pouco, né? O que a gente está falando sobre diversidade? Porque a gente tem vários tipos de diversidade, mas a gente vai falar de um aspecto mais amplo e algo que hoje acomete muito a nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando não só da diversidade cultural,
né? Que é conseguir conviver com gêneros diferentes, com cores, pessoas de diferentes cores, orientações sexuais diferentes, respeitar as ideias do outro, e aí entra entre família, colega, no trabalho, é, tudo nesse contexto, né? E até as empresas hoje, elas já descobriram que que a diversidade ela aumenta a competitividade e os resultados, e os resultados positivos na empresa, né? As empresas elas começam a entender que ser diferente é necessário porque essas empresas que acabam apoiando e entendendo a diversidade, elas são mais competitivas. Isso a gente está falando um pouco no campo profissional, né? E no campo pessoal é eu entender o que é esse próximo, né? O que é ser diferente? Porque quando a gente fala de diversidade, fala o que é diferente. O ser humano, por natureza, ele costuma rejeitar um pouco a diferença. Eu não me sinto muito confortável do que é diferente do que eu já conheço. Então, por que é necessário a gente entender o que é diferente, o que é aceitável, o que eu vou fazer com essa pluralidade que a gente tem no Brasil? Interessante, interessante. E eu acho que é algo estrutural, né, Denis? A diferença, né? Nós somos constituídos assim a não aceitar as diferenças, né? Então, quando isso vai se colocando em contextos assim, vai ficando mais complexo ainda, né? Aí vai virando essa diversidade, essas diferenças, né? Entre mundos, entre culturas, entre gêneros, né? Então, eu digo que é algo mesmo, não só cultural, mas estrutural ali, né? Estrutural, o engraçado é que é estrutural do nosso país, e isso dá um contraponto que a gente é um país muito diverso, né? Um país que tem uma diversidade imensa. E por que que eu tendo essa diversidade imensa, eu ainda tenho muito problema com diversidade, né? E aqui a gente pode abrir alguns leques de diversidade que eu estou falando. Um dos principais leques de diversidade que a gente percebe hoje, por exemplo, são a diversidade contra pessoas LGBTQIAPN+, que são pessoas que não são heterossexuais, mas que se classificam com outras denominações, com gêneros diferentes, com opções sexuais diferentes, e a gente tem essa pluralidade muito, muito forte dentro do Brasil, né? E a gente ainda se depara com cor, né? A gente ainda tem um preconceito muito enraizado aí com pessoas negras, né? Então, quando a gente fala por que que eu tenho essa mega diversidade, como que eu faço para fazer a inclusão dessas pessoas na sociedade, né? E o que que seria, na verdade, essa inclusão, né? É uma inclusão cultural, uma inclusão social, é onde essas pessoas elas possam caminhar tranquilamente, onde elas estão dos mesmos lugares que a gente, elas podem estar no mesmo trabalho do que nós, elas podem ter as mesmas oportunidades de estudo que nós, ela pode frequentar o mesmo restaurante, encontrar no avião, ela pode viajar, e nem todo mundo tem esse acesso, né? As pessoas que muitas vezes estão classificadas em algum gênero desses, que nós podemos dizer hoje a mídia entende como minoria, mas a gente sabe que não é mais uma minoria assim, né? Eles acabam sendo minorizados, né? A gente tem uma quantidade muito grande, mas a sociedade ainda entende isso como uma minoria. Uhum. Então, já que você já caiu nessa diversidade onde o LGBTQI+, me fala um pouquinho, primeiro assim, para a gente entender o que significa, né, LGBTQI+, e tem aí algumas coisas que eu perdi aí, né? LGBTQI+, sim. TNT+, não é isso? Me corrija se tiver. LGBTQIAPN+, né? É um guarda-chuva muito extenso, né? Hoje as pessoas elas Isso. acabam se perguntando do porquê que existe tantas classificações que não existiam antigamente sobre esse tema. Então, antigamente você entendia, as pessoas elas entendiam que existem os gays,
as lésbicas e o bissexual. Ok, acabou. Só que dentro, esse guarda-chuva é muito mais amplo, ele é muito mais extenso, por isso que a comunidade acabou abrindo espaço para dar visibilidade para essas outras pessoas. Então, dentro desses, eu tenho lá, eu tenho as lésbicas, os gays. Então vamos lá. O L é lésbica, o G, me fala Vamos lá, certinho as letras. vamos lá. O L é lésbica. Quando a gente fala, aí tem o gay, aí depois tem os bissexuais, os transexuais, tem os queers, que veio o K, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, ou os questionandos. Aí nós temos o I, que é o intersexo, temos os assexuais, ou aromânticos, agêneros, etc. Ou temos os pans e os poliamores, que são os pansexuais e os poliamores, os não binários e mais, porque a gente já sempre abre um leque para mais, e eu acho isso muito interessante. Só para você ter ideia, em Nova York, hoje, quando você vai tirar qualquer documento, é permitido você se classificar com 37 tipos diferentes de gênero. E a gente não Uau! está aqui, nem eu estou aqui para falando, gente, vocês precisam decorar tudo isso. Não, não, não é nada disso, né? Você não precisa, nossa, eu vou ter que decorar esses 37 gêneros, não é? Não, mas a base começa a partir do momento que você entende que existe essa diversidade, né? E às vezes, dependendo do ramo que você atua, onde você trabalha, é muito importante você ir atrás dessa informação, né? Às vezes a gente tem algum gestor, alguém que se enquadra com uma pessoa que se identifica com isso. Então, como que eu trato essa pessoa? Como que eu me dirijo a ela? Se eu utilizo qual pronome, ou entender ou não entender? Mas a gente ver como pessoa, a gente olhar esse ser humano como pessoas, indiferente da classificação de gênero que ela faz ou uma identificação social. Hoje as pessoas ficam bastante confusas, já que você já deve ter ouvido falar, falando assim, mas eu sou cisgênero, ou eu sou uma mulher trans, né? E, gente, o que que é isso? As pessoas começam a se perguntar, né? Gente, o que é isso? O que que é cisgênero? Eu não sou cisgênero, né? Eu não sou cisgênero. E o que que é cisgênero? Eu vou falar brevemente aqui. Cisgênero é aquela pessoa que se identifica com o sexo biológico que foi atribuído no nascimento. Então, mesmo que a pessoa ela seja gay e ela tenha uma aparência física de homem, mas a escolha sexual, a orientação sexual, não seria uma escolha, né? A orientação sexual da pessoa, ela é homossexual, ela acaba sendo, assim, ela é considerada uma cisgênero, porque ela se identifica com o corpo dela, né? E aí vem os transexuais, que é aquela pessoa que não se identifica com o sexo biológico que foi atribuído ao nascimento dela, né? Então hoje a gente tem uma mulher trans ou um homem trans, né? Eu não gosto muito de citar nomes, é até um pouco chato, mas como referência, até porque a gente as pessoas entender, por exemplo, quando a gente olha para o Tammy Gretchen, né? Ele é um homem trans, né? Por que um homem trans? Porque ele nasceu biologicamente como mulher, mas ele não se enxerga no corpo feminino. Então, essas pessoas elas acabam fazendo a migração pro sexo que elas acabam se identificando, né? Antes não tinha, voltando um pouco na pergunta até que a gente falou, antes não existia tanto isso, as pessoas falavam que não tinham isso, porque as pessoas não tinham oportunidade ou conhecimento de poderem ser quem elas são. Eu acho que com o mundo hoje mais moderno, vamos dizer assim, as pessoas com mais conhecimento, com mais acesso à internet, com mais acesso à informação, elas descobriram que elas podem ser quem elas querem, né? Elas não precisam se esconder atrás de algo que não as faz mais felizes, né? Isso é até os movimentos também, né? Os movimentos eu acho que são muito necessários, né? Para que ganhe essa força de as pessoas se sentirem pertencentes de si mesma, das pessoas terem liberdade de ser o que elas querem ser. Então, eu acho que tem movimentos muito necessários, né? Nem todos, mas este e alguns outros eu acho muito necessário, porque isso dá força para a pessoa se encorajar mesmo, né? Sim.
É isso mesmo, Jaque. Agora a gente está falando de diversidade, eu não posso levantar só uma bandeira aqui que a gente está falando dos gays, né? A Isso. gente tem um outro problema que é muito latente, que a gente percebe que não é só no Brasil, que é sobre pessoas negras, né? Quando a gente fala de diversidade, eu também tenho que trazer as pessoas que são diferentes, né? Apesar de vivermos em um país que é muito diverso, a gente percebe que ainda existe um preconceito muito enraizado, muito estruturado, que vem em decorrência da escravidão do nosso país, né? Então, muitas pessoas elas ainda não conseguem incluir nos seus círculos sociais ou nas empresas. Essas pessoas negras muitas vezes não têm a mesma oportunidade do que às vezes uma pessoa branca tem. Então, quando a gente fala de inclusão social, é isso. Eu tenho que dar o mesmo direito que a pessoa branca tem de ir para uma escola pública, para uma faculdade pública, de concorrer a uma vaga importante no mercado de trabalho, em ser líder, etc. Essa pessoa ela tem que concorrer por igual, né? E a gente percebe que não é meio assim que acontece, né? Só para você ter ideia hoje no Brasil, 78% das pessoas dos negros que morrem são por água, são por armas de fogo, né? E a gente fala, gente, mas a gente tem um país tão popular, né? Tão pluralizado, né? E quando a gente está falando, por exemplo, de gays, a gente tem um assassinato de gays a cada 24 horas. A gente é o país que mais mata homossexuais no mundo. Então, como assim, gente? Não existe um preconceito, isso não precisa ser falado, isso não precisa ter ser divulgado, né? Então, os dados estão aí para mostrar que sim, existe um preconceito e essas pessoas que são minoritárias, né, que são classificadas pela sociedade como minoritárias, elas sofrem. Né? E qual que é a melhor maneira que a gente tem para fazer aqui como nosso papel? Cada um na sua caixinha, às vezes de líder, às vezes de dono de uma pequena empresa, às vezes de um recruiter de RH, ou às vezes como um funcionário mais dentro do meu círculo social, né? Às vezes você tem que parar para pensar e falar assim, gente, mas por que no meu círculo social, de repente, eu não tenho nenhum negro, né? Por que de repente no meu círculo social não tenho nenhum gay, assim? O que acontece? Será que tem algum preconceito? Será que tem alguma coisa? É importante a gente se questionar sobre isso, né? O porquê que num mundo onde, num país onde mais de 70% das pessoas são classificadas como negras ou pardas, eu tenho aí um ciclo de amizade que não corresponde às estatísticas, né? Então é importante a gente entender isso e como que eu socializo essas pessoas. Quando a gente vai para as faculdades públicas, em empresas, em cargos de liderança, a gente percebe que isso também não representa a população. A gente percebe que é um número muito inferior de pessoas que conseguem finalizar o ensino superior, que têm oportunidades de trabalho, que conseguem ter um cargo de destaque, um cargo de liderança dentro da sociedade, né? E como que eu, aqui do outro lado, cada um posso fazer isso para diminuir, né? Mais uma vez, esse medo, na verdade, esse preconceito, na verdade, ele nasce do medo, né? Do desconhecido. Porque o que eu não conheço, eu rejeito, né? Ou muitas vezes, e que a gente sabe que cai muito no consultório, né, Jaque? As pessoas elas acabam transferindo alguma experiência ruim para um determinado tipo de classe de pessoas. A gente sabe que, por exemplo, eu tive uma experiência ruim com o meu último namorado e ele era negro. Meu Deus, minha experiência foi terrível. Eu nunca mais vou me envolver com negro na vida. Né? Então, as pessoas acabam colocando e rotulando os indivíduos em pequenas caixinhas, né? Ou não, eu tive um amigo que foi gay, meu Deus do céu, eu tive uma péssima experiência com ele. Ele era fofoqueiro, ele era não sei o que lá. Gente, tô aqui divagando, tá? E aí ele acaba replicando esse comportamento para os demais indivíduos da mesma classificação, da mesma categoria, né? E colocando todo mundo dentro de uma caixinha, e a gente não tem que se colocar dentro de uma caixinha, a gente sabe disso, né? Cada ser humano é único, indiferente da cor, da orientação sexual, do gênero, do que é que seja.
Eu sempre falo, Denis, que quanto mais a pessoa vai buscar, né, expandir a consciência entre as suas relações, mais fora dessa caixinha social que foi estruturada, né, e que ela não se mantém, porque é um desastre, né, o modo que a gente foi ali constituído, mais a gente fica, né, mais a gente fica livre e mais a gente é dono de nós mesmos. Quanto menos a gente procura o autoconhecimento, desenvolvimento humano, se autoconhecer, se auto-entender as nossas relações, se auto-perceber essas diversidades. Primeiro, perceber as diversidades em nós mesmos e aceitar as nossas mesmas diversidades, para depois, assim, conseguir olhar a diversidade do outro, porque quem não aceita do outro, nossa, né, tá tudo fechadinho lá, né, de si mesmo, começa por aí, eu sempre falo isso. Então, quanto mais a gente não percebe esse mundo que acontece e que vão esbarra em nossas relações, a gente continua ainda naquela cultura, né, modelada, controlada, né, e a gente vai ficar nessa caixinha aí por um bom tempo. Então, eu sempre falo que, gente, quer ser livre de verdade, vá buscar conhecimento, vá buscar entender o porquê que você, né, não conhece, que você não compreende o que acontece nas suas relações, o que você se esbarra, o que o outro esbarra em você. Vá buscar conhecimento. O conhecimento é a liberdade de si para si mesmo. E assim, claro, né, do outro. Eu sempre falo isso. Tem uma outra perguntinha aqui, que eu vou falar sobre... essa aqui é bem interessante, ó. O que é xenofobia e o racismo institucional, né? Isso, Aí, sim. bom, porque se fala de um, aí tem tanto estrutural, institucional, mas eu acho que ela quis A dizer gente tem vários cultural, estrutural. estrutural, né? A gente Isso. também tem isso, né? Engraçado que a definição no dicionário de xenofobia, Jaque, ela traz que é um preconceito, não é um preconceito, é o medo ou receio ou aversão a pessoas de outros países. Mas só que Isso. no Brasil, a gente, na verdade, acaba tendo isso porque a gente considera pessoas de outros estados, muitas vezes das extremidades, como se fossem estrangeiros, como se essas pessoas fossem estrangeiras. Então, ali eu pratico o preconceito porque eu não entendo. Eu acho que a cultura dela é pobre, eu acho que ela não vai entender, ela não fala da mesma forma como eu falo, ela não. Eu acho que ela fala errado. Isso é muito importante, eu acho que ela fala errado, porque quando a gente está falando de fonética e quando a gente está falando de sotaques, não tem o certo e errado, porque é o sotaque regional ali daquela região, né? Então, a gente tem costume, muitas pessoas têm costume de achar que o meu sotaque aqui, o meu, do paulista, ou tá lá o do sulista, ou tá lá o do carioca, o meu é o certo, as outras pessoas é que falam errados, né? As outras pessoas é que falam errado. Então tem que ser da maneira como eu falo, porque eu não me sinto bem com essas pessoas, né? Então ali a gente já percebe um preconceito cultural, né? Eu não entendo, eu não aceito outra cultura e eu imagino que isso não é legal para mim, porque eu estabeleci critérios, né? Eu estabeleci critérios que as pessoas que são boas ou que estão próximos a mim, elas têm que ter isso, têm que ter estudado, elas têm que ter isso. Se não tem isso, se não tem aquilo, os critérios que eu criei dentro da minha cabeça, quando a pessoa ela não atende, ela fala feio, ela fala não sei o que lá, eu exerço o quê? Eu exerço o preconceito, né? E o que é exercer o preconceito, né? Quando eu classifico ou rotulo aquela pessoa ou não aceito, não permito acesso a ela a alguma coisa. Eu não permito acesso a ela ao meu grupo de amigos. Muitas vezes eu não contrato uma pessoa que tem esse sotaque porque eu não gosto de estar perto de pessoas como essa. Então, como que eu consigo enxergar essa pluralidade e aplicar ela no dia a dia? Que tudo como base, mais uma vez, vem do medo. E falta de Exatamente, vem do conhecimento, medo. né, Jaque? Você falou muito bem que quando a gente expande nossa mente, quando a gente começa a entender um pouco mais como tudo isso funciona,
a gente começa a falar, nossa, esses critérios que eu estabeleci não são reais, né? Esses critérios que eu estabeleci que, de repente, uma pessoa que veio do Nordeste não é capaz de conversar comigo, ou não estudou, ou não vai entender o que eu estou falando, quando a gente se dá a oportunidade de conversar, de entrar, de tocar isso, a gente percebe que cai por terra, muitas vezes, porque foi um critério que eu estabeleci. E muitas vezes esses critérios são estruturais que vieram dos nossos pais, né? Vieram da sociedade, vieram do patriarcado. E a gente está no momento de entender tudo isso, né? De abrir nossa mente, de expandir, de conhecer o diferente, de conhecer o novo, porque quando a gente se dá essa oportunidade, você vê que você conhece muitas pessoas, você tem um conhecimento muito maior e sua mente expande, né? E eu queria comentar uma coisa, já que é assim, não existe um problema de você dizer, de repente, algumas pessoas falam que, mas tem os militantes que querem empurrar isso goela abaixo da gente, né? Que eu tenho que aceitar o negro, que eu tenho que aceitar o gay, que eu tenho que aceitar o gordo, que eu tenho que aceitar não sei o que lá. Mas calma, você não tem que aceitar nada, né? Você tem que respeitar. E como cidadão, culturalmente, você também tem que enxergar essas pessoas como iguais, né? Vamos supor, no processo seletivo, na escolha de um membro para alguma coisa, dar a mesma oportunidade para essas pessoas. Isso é nós fazermos a inclusão social. Isso é mais do que nossa obrigação como cidadão. Sim, sim, super concordo. Mas, assim, as pessoas confundem mesmo. Quando você diz que a palavra xenofobia, né, no dicionário, ela só agrega os estrangeiros, né? Nisso a gente e aí aqui no Brasil a gente considera exatamente essa diversidade como essa xenofobia como a diversidade, né? O que ali. Então é muito interessante porque assim São Paulo, né? Falando de São Paulo, mas tem pessoas aí de vários lugares. São Paulo é uma cidade, né, gigante que agrega todo mundo e é onde a gente vê, né, muito disso, né? Então a gente vai para o interior ver, vem para a cidade capital ver, vai para fora ver. Então assim, eu fico pensando realmente na construção do Brasil o quanto ainda é preciso que a gente leve esse conhecimento para as pessoas, porque enquanto as pessoas ficarem nesse quadradinho do que elas não conhecem, do que elas foram criadas, com as suas crenças limitadas, né, que elas se limitam diante dessas crenças que elas mesmas colocam diante do que você falou, elas vão limitar mesmo o processo de desenvolvimento delas, né, de relações. Então, às vezes, muitas vezes, é por conta de uma crença familiar, é por conta dessa crença estrutural que às vezes sutilmente aparece, às vezes agressivamente aparece. Então, eu sempre falo para as pessoas, se pergunte, você tem um incômodo com o sotaque de uma pessoa, ou porque ela tem uma deficiência, ou porque ela é negra, ou porque ela é japonesa, se pergunte o porquê, da onde vem isso. Então, na clínica, né, eu sempre coloco muito isso para as pessoas. Aonde nasceu isso? Por quê? Né? É seu, de quem é da sua mãe, do seu pai ou não, ou é de algum acontecimento, algum evento que ocorreu. Eu acho que quando a gente faz pergunta para nós mesmos, aí a gente está procurando se autoconhecer. Em vez da gente ficar procurando muita informação não, no Google o tempo todo, o que é isso, porque eu falo que a internet ela deu uma capacidade muito grande da gente ter vários conhecimentos para a leitura, mas também temos que tomar muito cuidado. E a internet, ela tem informação, mas nós mesmos, para com nós mesmos, nós temos o poder da sabedoria. Então, quando a gente faz esse movimento psíquico mesmo de se auto-perguntar, a gente expande na parte da sabedoria incrivelmente. Então, eu sempre falo, pessoas, se pergunte, da onde vem esse preconceito, da onde vem essa crença? Porque quando você começa a perguntar, você começa a perceber que você não tem certeza de nada e que realmente, né, você está ali com uma venda, né, nos olhos, limitando as suas relações, limitando a sua felicidade, limitando, enfim, né, aí diversas coisas aí no seu dia a dia como ser humano, né? Então é muito interessante isso que você falou e eu sempre faço essa correlação, sempre levando para a área da saúde, né, da psicologia, né, do trabalho mesmo, dos psicólogos também, quando se depara, né, com as pessoas ali perdidas, né, e
emaranhada nessas crenças, né? De cultura, diversidades, e não percebe isso, né? Bom, vamos Sim. lá. Existe preconceito entre as comunidades? Assim, me explica melhor esse preconceito nas comunidades. Existe, não existe? Como Isso, que é isso? isso é muito engraçado, que dentro da própria comunidade LGBTQIAPN+, existe um preconceito entre as comunidades, né? Entre as pessoas, né? Então, de repente, o grupo de homossexuais que não gostam de se relacionar com lésbicas são ou determinado grupo que não consegue se relacionar com os transexuais, como a mulher trans, ou com um não binário, etc., porque a gente acaba replicando, olha só como é engraçado, mesmo nós sofrendo preconceito, a gente replica o preconceito sem saber. Então, eu entendo, eu sofro preconceito, e quando eu lhe dou conta, eu estou replicando exatamente o que fizeram comigo. Né? Então eu acabo segregando, né? Então eu tô aqui, eu só vou andar com eu sou uma mulher negra, eu sou um homem negro, eu só vou andar com negros e eu não vou andar com brancos. Não, brancos não são interessantes, brancos não são confiáveis. E aí começa a criar-se uma outra, que é o preconceito reverso, né? Na verdade, nem seria essa palavra correta, né? Mas eu sofro preconceito e, ao mesmo tempo que eu sofro preconceito, eu aplico isso. Porque eu sofri, eu tive algumas escolhas, então eu acabo replicando isso, muitas vezes pelo subconsciente querer aí uma devolução, querer dar uma resposta, ou querer se sentir também no poder de escolha, né? De tipo, eu também quero escolher, então eu vou escolher, já que não me escolhem, eu também vou escolher não estar com essas pessoas, né? E aí é um campo muito perigoso, né, Jaque? Então, é aí que é fundamental, né? Buscar o autoconhecimento, terapia, se autodesenvolver, se conhecer, porque uma coisa é você se empoderar diante de algo que você passa, que nem o preconceito racial, né? É, passar por ele, né? E se fortalecer cada vez mais, porque ele não acabou e não vai acabar da noite para o dia. Então, você buscar, né, se autoconhecer para que você ganhe ali um poder, para que você ganhe uma compreensão melhor e para que você, a sua saúde mental mesmo, né, ela tenha mais resiliência e assim você possa enfrentar ali as suas relações no dia a dia. Eu acho que essa é uma saída muito boa, né? Essa é você olhar para essa forma de se fortalecer, de se nutrir através da terapia, em vez de você só ir lá e replicar e repetir, né, a sua dor para com o outro, eu acho que precisamos nos perguntar, né, até quando, né, assim, até quando isso que é viável para a pessoa, né? O quanto isso é viável, o quanto isso acaba com as relações, o quanto isso é interessante para a pessoa, né? Então, eu fico pensando nisso, mas aí eu acho que a área da saúde, ela vem trazendo isso. Eu acho que a pandemia, quando todo mundo ficou fechado em casa, né? E aí todo mundo reclamava de tudo, a diversidade aí quando todo mundo fica no seu ouvindo, também é ruim, também reclamam, também começam a brigar entre si, entre o que ali era tão bom, né? E aí eu acho que a pandemia ela trouxe várias reflexões, inclusive, sobre diversas coisas. Quando a gente sai de novo para a rua, eu acho que a gente começa a pensar sobre indas e vindas, sobre essa diversidade, inclusive, de um outro lugar. Começa a despertar. Eu acho que não sei se pensar e refletir, mas despertar, né? Essas questões de, ai, é bom diversidade, ai, queria estar lá mesmo, né? Com um monte de gente. Eu acho que começa, sabe, a abrir aí essas possibilidades um pouco mais, né? Não para Jaque, todos. e tudo isso é muito importante, e o tema que a gente está trazendo é muito importante, porque envolve vidas de outras pessoas, né? A gente está falando de diversidade, de pessoas que não são inclusas socialmente, e o engraçado é que como isso se reflete no país, né? Eu estou especificamente no Brasil, por exemplo, né? A gente tem aí nos índices de suicídio. Entre
as pessoas que não são héteros, que aí estão dentro do guarda-chuva, que são homossexuais, bissexuais, lésbicas, etc., a gente tem um suicídio a cada 14 pessoas. Quando a gente passa para os héteros, a gente tem um suicídio a cada 33 pessoas. E um dado muito importante é que dentro desse número de pessoas que se suicidam, a maior parte tem rejeição dos pais. Então, como que você, pai, hoje, pode aceitar o seu filho sendo diferente, né? O que que eu vou fazer? Porque a gente sabe que na prática clínica, dando uma pincelada aqui, os pais, eles desenham muito como que o filho vai ser, tem muita expectativa de que ele vai ser o ser humano que ele desenhou, né? E não parou para se perguntar quem que quer ser aquela pessoa, quem aquela pessoa quer ser. E a gente sabe que o índice de rejeição para as pessoas que não são héteros, que acabam assumindo aí uma identidade de gênero diferente ou uma sexualidade diferente, ela é muito impactante para a família costuma recusar. Então, a saúde mental dessa pessoa já não é muito boa, né? Acaba não ficando muito boa. Não imagine você ser rejeitado pelos seus pais, né? Isso a gente vê muito na clínica quando as pessoas têm oportunidades de procurar terapia, né? Mas nem todo mundo tem propriedade, tem condições e tem de procurar, de repente, uma terapia, de repente, no meio do problema, do que está vivendo, do que está acontecendo. E aí ele entra na sociedade procurando um acalento, alguém que vai ali te olhar, e ele também recebe a mesma negativa dos pais. Então, é um reforço negativo toda vez que eu não sou o suficiente, eu nasci errado, eu estou errado, e por isso que a gente tem um índice muito alto de pessoas que se suicidam dentro da comunidade, assim como um índice muito alto de depressão. Então, qual que é a nossa responsabilidade como cidadão também de não corroborar com tudo isso, né? De eu vou excluir aquela pessoa, eu vou falar mal daquela pessoa, eu não dou oportunidade para esse indivíduo, eu não dou oportunidade para essa pessoa. Então, como que eu, como cidadão, corroboro com isso, né? É importante a gente pensar bastante sobre isso. E como pais, o quanto que eu tô aí projetando um desejo meu dentro do meu filho, daquilo que eu acredito que é melhor, daquilo que eu acredito que é melhor para mim, ou que muitas vezes eu não fui capaz de fazer, e eu acabo transferindo essa responsabilidade para o meu filho. Claro que isso a gente sempre pede para as pessoas procurarem, né, a terapia, por isso que a gente também está aqui para fomentar que todos esses temas ou dificuldades, eles precisam de uma ajuda terapêutica, de um psicólogo, de um psicanalista, independente da abordagem, mas para expandir e entender de onde vem essa dor, para a gente tratar esses indivíduos com carinho. E essa raiz, né? Essa raiz que os pais, né, sustentam, eu escuto muito assim, né? Esta geração de hoje não tem jeito, né? Esta geração de hoje, o povo é tudo assim. E aí eu fico pensando, peraí, mas se essa geração de hoje é assim, não é a geração do seu filho que é assim? Ele está sendo criado por quem? E a sua geração, quem criou você? Então, peraí, então tá errado lá atrás, é isso? Entende? Então tá errado lá atrás. Porque quando as pessoas falam essa geração, quem que está criando? Quem que foi criado? Por quem que puxou esse fio que foi criado que está criando? Então é preciso ter essa consciência, né? Porque aí você começa a ver que você seguiu, né? Ou a maioria das pessoas ali seguiram ou tentaram, pelo menos, né? Agradar o pai, agradar a mãe, essa geração aí dos anos 80, e também não deu muito certo, que o pessoal fala, não, antigamente era maravilhoso. Será que era maravilhoso assim? Né? Será que era tão bom assim? E essa geração, eu acho que tem tudo um equilíbrio. Essa geração de hoje, claro que eles são mais, eles se sentem mais livres, porque foram criados também com alguns conceitos diferentes, porém, né, é uma máscara, né? Porque, na verdade, aquele controle, aquelas regras ainda continua. E esses pais, pelo que eles não puderam ser, eles também querem que esses filhos não sejam o que eles querem ser.
Então, há um desejo muito grande desse pai, dessa mãe que não enxerga seus filhos, de projetar o que gostaria de ter sido, ou que gostaria de ter sido aos olhos do pai, da mãe, que esses filhos sejam. Então, eu sempre falo, papais, mamães, né? Façam a sua função de pai, de mãe, né? Independente, né, de quem, se é homem, se é mulher, mas façam suas funções ao terem o filhinho de vocês, que isso é ótimo. Agora, o que eles querem ser, o que eles vão ser, isso daí vocês podem só acolher, abraçar e aceitar, porque não é nem aceitar, né? Porque o filho, depois, quando cresce, ele não precisa de aceitação dos pais. Então, enquanto é pequeno, ele precisa porque ele está se formando. Depois que cresce, tem pessoas que falam assim, eu perdi amizade com meu filho, ele já é maior de idade, porque eu não aceito, porque ele é gay. Aí eu fico pensando, mas esse pai não precisa aceitar, gente, essa mãe não precisa aceitar, porque o filho é uma extensão nossa, o filho é uma extensão dos pais. Então, se você der aval ou não para ele, depois que ele for maior de idade, eles vão para a vida mesmo assim. E uma hora, né, que eles vão encontrar uma pessoa que acolha. Às vezes, demora um pouco, porque essa pessoa vai sofrer bastante, né? Então, eu sempre peço para os papais refletirem, né? O quanto para você, papai, para você, mamãe, é interessante o seu filho ser o que você quer. Porque quando o filho vem com toda a diversidade né, que ele vai buscar socialmente, toda vez que ele vem, ele traz uma ampliação de novas possibilidades para essa família. E essa família, muitas vezes o pai e a mãe, eles não querem, eles pedem, né, esse autoconhecimento que os filhos trazem, né, de abraçar esses filhos como eles são, como eles querem ser, e ampliar mesmo ali, puro por conta dessa crença limitante que vem do pai e da mãe de como foram criados. Então, sempre que eu recebo papais e mamães, eu não atendo criança, eu sempre falo, né? Os pais que precisam de terapia. As crianças precisam, sim, quando elas estão com o emocional abalados, por conta desse papai, dessa mamãe, né? Que tende a controlar ali as emoções da criança e não vai, gente. Esquece que ninguém controla as emoções de ninguém, nem nós mesmos, nós aprendemos a lidar com elas, né? E se o pai e a mãe, eles não são realmente o que eles gostariam de ser, imagina esse filho. Esse filho nem entende o que você gostaria de ser, entende? Então, deixe os filhos de vocês livres, eu falo, né? Claro, tem regra, né? Tem algumas regras que eu acho que é importante, ali da família, mas não em questão do adolescente, né, da criança, vamos dizer assim, diante das suas... Da sua pluralidade, da sua Isso, da sua pluralidade, pluralidade, né? perfeito. Dentro, Perfeito. dentro do que ele decidiu ser, né? Do que ele pode decidir ser, do que ele está a fim de ser. E a gente Essa pode ter exemplos, liberdade, essa a gente liberdade. pode ter exemplos simples, né? De repente o pai quer porque quer que o cara faça uma faculdade de direito para ele ser advogado, mas ele não quer ser advogado, né? Ele quer ser outra coisa. Mas voltando só um pouquinho aqui, já aqui para o tema da diversidade, a gente também calha com esses exemplos de que a gente vê de que os pais muitas vezes também não aceitam porque o filho é muito gordo, isso a gente já pegou, eu já tive a oportunidade de pegar, né? Não aceita que o filho é muito gordo, então exerce ali uma pressão e que vira uma bola de neve, porque o alimento acaba sendo proibido, parece é algo que é mais desejado, é algo que dá satisfação, dá uma emoção, cobre ali algo que os pais não foram capazes ou de suprir, não que os pais tenham que suprir total necessidade do filho, mas a gente entende, emocionalmente nunca vai ser possível, né? Mas eles não aceitam que ele seja gordo, não aceita que ele seja não aceita que ele seja gay, não aceita que ele seja transexual, e porque assim, já ouvi muito, né? Por exemplo, olha, você ser gay, tudo bem, né? Você pode ser ladrão até, mas só que se você se vestir de mulher, agora você quer ser mulher, isso é inaceitável para mim, né? Eu não vou aceitar você e eu estou te colocando na rua agora. A gente tem uma casa aqui. Me fugiu o nome agora. Gente, se lembrar no caminho, eu coloco aqui no Stories depois. Que faz, hoje em São Paulo, que acaba acolhendo essas pessoas que são geralmente expulsas de casa
por opção sexual ou por algum outro tipo, opção de gênero, etc., tem uma casa que acaba acolhendo essas pessoas até elas conseguirem se estabilizar, emprego. E aí a gente, como social, não sei se tem alguém aqui de RH, às vezes sempre tem, né? A gente, como social, qual que é o nosso papel também, né? De eu vou dar oportunidade para essas pessoas, eu continuo batendo nessa tecla, né? Como que eu, como empresa, eu, como empresário, eu estou olhando para isso, né? Como que eu estou sendo inclusivo socialmente? Será que eu estou dando as mesmas oportunidades? Perdão, para essas pessoas ou não? Eu estou formando um time de pessoas que são exatamente iguais a mim, né? Eu só contrato, só olho, só trabalho, só escolho meus parceiros comerciais de pessoas que são iguais a mim. Né? E às vezes a pessoa está fazendo isso de um modo repetitivo, sem parar para pensar, né? Sem parar para entender. E eu acho engraçado que o preconceito ele é tão sutil que ele engana até a própria pessoa. Uhum. Um comentário, Sim. por exemplo. Imagina que eu sou preconceituoso. Eu tenho até um amigo gay. O comentário já te classificou como outra categoria para você, né? Eu tenho até um amigo gay. Não, você tem um amigo ser humano, que pode ser homem, que pode ser mulher, etc. Você Gente, tem um esses amigo que, por comentários são acaso, a opção dele é horríveis. sexual, né? Então, Sim. o racismo ele é tão sutil que faz com que as pessoas elas não percebam que elas são preconceituosas, né? Então, a gente tem que colocar esse assunto na mesa, a gente tem que debater mesmo. Algumas pessoas elas são bastante resistentes porque eu vou dizer, os militantes, né? E todo extremo eu não acho agradável, né? Nem as pessoas que estão aqui no extremo de falar eu não vou aceitar isso de jeito Uhum. nenhum, e nem essa galera que fala, olha, você tem que engolir ela abaixo. Não, as pessoas elas podem ter a liberdade, de repente, de não querer se aproximar de uma pessoa que seja gay. Ok, isso é uma liberdade, isso é um direito dela, né? Eu não vou, ninguém está obrigado, mas ela não é obrigada a aceitar, porque ninguém precisa de aceitação para nada. A pessoa que está ali, ela não está Isso. te pedindo um acordo para ela ser gay. Ela quer simplesmente estar andando e ser respeitada como ser humano. O que ela Isso. faz, qual a opção sexual dela, não está em conta, não está em xeque. Não é isso Isso. que as pessoas têm que reparar, né? Não é isso que tem que ser a discussão, né? Mas de repente vê as pessoas, ai, olha lá ele conversando, ele é gay, ele é muito afeminado, olha só esse daqui. Ó, eu não aceito isso de jeito nenhum, né? Mas, gente, mas você precisa aceitar o quê? Né? Eu volto, eu aceito o que Agora, você precisa Bia, aceitar? me fala uma coisa, as pessoas ficam muito em dúvida assim, mas o que, que eu falo para a pessoa? Eu falo, eu chamo de lésbica, eu chamo de gay, eu chamo de biba, eu chamo de... Qual que é o termo? Então, eu acho que é importante você falar isso, porque Não. eu acho que tudo tem que ter também uma coerência, né, nisso, e as pessoas têm muita dúvida, né? Eu não conheço todas as nomenclaturas, vou saber o que, que a pessoa é? E isso no ambiente de trabalho, em todos os ambientes. Eu acho que essa questão é legal você Ô, comentar um Jaque, pouco, porque isso eu é gosto de geral. comentar sobre isso em dois momentos. O primeiro momento eu não preciso identificar a pessoa quando eu vou me dirigir a ela. Por quê? Por um heterossexual, eu não pergunto como você quer ser chamado, eu chamo pelo nome. O nome que a pessoa se identifica. Então, se a pessoa ela é gay e qual que é o nome? O nome dela é Denis, o nome dela pode ser Paulo, Pedro, Jaqueline, entendeu? É o nome da pessoa. Você não precisa de dedos para falar com uma pessoa, você já sabe o nome dela, né? Aí nós temos Assim como uma pessoa preta, uma mulher preta, um homem preto, que, Exato. é aquela pretinha, é aquele preto. Então, se você não sabe o nome, você pode falar aquela pessoa, né? Se você não tem, né? Se você não tem intimidade com essa pessoa, você não precisa. Então, eu falo que a gente não, a gente não Popular, fala né? assim, né? Né? Aquela pessoa, né? Aquela pessoa. E isso é muito importante, que eu acho que isso é questão até de senso, de empatia, né? Sim, sim, eu vou falar, aquele gayzinho, aquele não sei o que lá. Então, nesses pequenos comentários, a gente já nota que também existe aí um preconceito. A pessoa imagina, eu tô falando brincando, mas só que a brincadeira ela só é legal e saudável
quando ninguém sai chateado. Se Olha, alguém tem uma perguntinha aqui, ó, perguntando para você o seguinte: os líderes ainda têm dúvidas sobre o termo e como usar isso no ambiente cooperativo? É isso, eu ia comentar, é uma boa pergunta. Porque hoje a gente tem Verdade. o termo de falar. Esse termo vai cair mais quando a gente está falando de pessoas trans ou não binárias, tá? As pessoas trans, elas podem querer se identificar com algum gênero, né? Elas se identificam, perdão, com um gênero que não é aquele do nascimento. Então, é muito importante se ela fala que o nome dela, desse indivíduo que nasceu com o nome de nascimento que foi atribuído por ela, por exemplo, como Paula, e de repente ela vira Pedro, é o Pedro, entendeu? A gente tem que respeitar essa escolha, essa escolha dele. Então, eu sempre vou me referir a ele como o Pedro, porque ele já se identificou como masculino. A mulher trans já se identificou como feminino. Então, é a Jaque. E não é a mulher trans Jaque. Não interessa, não interessa. Ela já se identificou como masculino, como feminino, com o pronome que ela quer ser usado, né? Eu queria entrar aqui nos não binários, é que dos não binários a gente vai entrar, vai ter uma seara um pouco maior, porque é um pouco mais complexo, né? Mas eu vou falar brevemente. Os não binários são aqueles que não se identificam nem com o sexo masculino, nem com o feminino. Então a gente costuma usar pronome neutro, que é aquele que não identifica com gênero, se é homem ou mulher. Hoje, o que tem sido usado como pronome neutro é ele, elo, delo, né? Então, é para ele, é delo, porque eu não estou identificando o gênero. Essas pessoas, elas não se sentem confortáveis, nem quando você leva um pronome para o feminino, nem para o masculino, porque eles não gostam de se identificar. Por isso que vem do nome do não binário, né? Eu não me identifico nem com homem, nem com mulher. E tá tudo bem. É uma escolha pessoal da pessoa. Interessante a gente pensar um pouco sobre isso é que no Brasil já é possível fazer a retificação do nome. Uma lei recente se tornou isso muito mais fácil, onde as pessoas elas podem ir no cartório, então isso facilita constrangimento. Mas mesmo assim, as pessoas quando sabem ou percebem, porque nem todos os transexuais, eles têm a aparência 100% masculina ou 100% feminina e que gera dúvida, o que dá para perceber, as pessoas começam a chamar uma mulher trans de ele, né? Isso ofende, né? Ofende a batalha, ela tem uma história, uma jornada toda para se identificar como mulher, ela se vê como mulher e a pessoa, às vezes, até na maldade, acaba falando, ô fulano, ô João, ou ele, que não é aquilo como ela se identifica. Então, isso sempre remete muitas dores para esses indivíduos que já sofreram ou sofrem por isso diariamente, né? Então, acho necessário um pouco de empatia, né? O que E eu custa, sempre o falo, que custa Denis, fazer que isso, assim, né? tem gente que fala assim: ah, mas eu tenho uma dificuldade, porque eu tô vendo que é ele, eu tô vendo que é ela, e ela quer que chame de ele, né? Tem gente que associa muito ali a imagem, né? Aí eu falo sempre para essa pessoa assim: que jeito que você gostaria de chamar? Né? Que chamasse você o apelido, ou, então, se alguém viesse e falar, né, e chamasse exatamente o oposto que você não gosta. Nossa, eu não gostaria. Então, eu sempre procuro colocar as pessoas no lugar, porque né, quando as pessoas vêm com essa justificativa de que, mas é que eu tô vendo uma coisa e para mim eu não consigo, sabe? E aí eu falo, ok, mas o conseguir vai mais, né, de você ter uma empatia, de você se colocar no lugar, do que qualquer outra coisa. Né? Então é simples quando a gente se coloca no lugar, porque ninguém gosta, né, de ser chamado de algo que não se sente ali do que está sendo chamado. Então é muito importante, é uma questão de respeito mesmo, né? Não é só de empatia. Então você se colocar no lugar do outro. Se você tem essa dificuldade, é só se colocar que essa dificuldade você vai ver que vai parar. Você fala, se coloca no lugar do outro. Começa a pensar no que você não gostaria, né, de ser chamado, que você vai ver que é realmente ruim.
E aí, isso fica naturalmente, você vai conseguir chamar a pessoa do que ela considera, porque você está chamando ela, né? É algo dela, não é teu. Então, eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar, eu acho que tudo fica mais claro também, né? Sim, sim. E por isso que é importante a gente fomentar e falar sobre isso, continuo falando, porque as pessoas elas precisam ter um pouco de consciência, de entender um pouco mais de como que eu posso afetar até psicologicamente outras pessoas, né? Até às vezes, muitas vezes com o líder, né? Como que eu afeto psicologicamente ali meu liderado por não entender uma posição, por me colocar de uma maneira um pouco diferente, né? Tem uma pergunta bem interessante aqui, ó. Quando tem um profissional a ser contratado e nos deparamos ter duas mães, como isso é visto juridicamente? Isso é muito importante. O candidato teve medo de falar, isso é entrevista. Para que, tá, entendi. Como que fica essa situação, né, nesse mundo cooperativo, né? Quando o candidato ele tem esse medo de falar, né, essa questão das duas mães ou dois pais, como que fica isso, o Já que profissional eu ali? posso dizer que, infelizmente, nem todos os sistemas das empresas hoje eles estão habilitados para que haja campos para colocar todas essas informações necessárias, né? Ou muitas vezes não tem o campo para colocar o nome social, muitas vezes não tem o campo para colocar se for opção de duas mães ou dois pais. Então a gente também tem aí uma deficiência hoje do nosso sistema em geral, né? E eu digo que não só das empresas, mas do governamental também a gente tem essa dificuldade. Mas eu acredito que com um pouco de vontade e um pouco um pouco de vontade e um pouco de criatividade, a gente consegue adequar isso de acordo com as empresas, né? De repente, pode sim colocar ali o nome do pai e mãe, no nome de duas mulheres, e o pai e mãe coloca o nome de dois homens. Eu entendo que isso tem que haver, que isso tem que existir, que isso tem que colocar, e às vezes coloca lá uma observação, como que eu penso nisso. E se isso não existe, né? Qual que é meu papel, né? Eu estou vendo que isso daqui não existe na minha empresa. O que que acho de eu levantar essa bola para a gente corrigir isso, né? Vamos corrigir? Vamos colocar o nome social agora aqui como opção para o funcionário colocar no crachá dele? Vamos colocar a lei do nome social, as pessoas que têm dois pais, duas mães, como que eu vou abrir esse leque, estar preparado para receber esse público, essa população que está Incluindo. vindo, essa população que está crescendo, né? Assim como vários médicos e vários profissionais, quando a gente está falando de pessoas trans, infelizmente a gente tem vários médicos que não atendem pessoas trans. Eu entendo, por certo ponto, até porque tem uma complexidade um pouco maior devido ao uso de hormônios e etc. Mas o Hospital das Clínicas ele já está fazendo uma residência específica para isso, isso é muito legal. E as pessoas elas também têm a oportunidade de ir atrás de curso, né? Os profissionais de saúde também têm a oportunidade de ir atrás de curso. E a gente está falando tanto das pessoas que cuidam, tanto dos médicos, quanto da equipe multidisciplinar, né? Estou falando de médico, dos psicólogos, psicanalistas, dos terapeutas, das pessoas, dos fisioterapeutas. Então, como que eu também me aprimoro e eu entendo um pouco mais sobre isso para que eu possa atender esse público também, que é um público que está aí, é um público que precisa de assistência, é um público que precisa de atendimento psicológico, que precisa de atendimento médico. E, como eu disse, na inclusão social, a gente precisa incluir eles socialmente, né? E o socialmente é que eles tenham os mesmos acessos que a gente tem. E Isso. quando a gente não consegue fornecer esses mesmos acessos, nós, como nação, como indivíduo, como entidade, estamos em dívida, estamos deficitários, Isso. né? Como que eu vou melhorar tudo isso? Dialogando, falando, fomentando, trazendo esses assuntos, Incluindo. trazendo Isso. esses assuntos em pauta, tirando dúvidas, mostrando que não é isso. E a gente sabe já que o quanto que isso influencia negativamente para a saúde mental das pessoas.
Nossa, muito. Porque a gente pega muito em consultório, né? As pessoas, elas muitas vezes, elas vêm com autoestima baixa, não acreditam nela, sofrem muito com a rejeição dos pais, sofrem com a rejeição dos colegas de trabalho, sofrem com rejeição da comunidade, sofrem com rejeição da sociedade em geral, né? Então, Não se sente pertencente, né, isso, você Denis? se Não se sente pertencente, exato, pertencente. exato. E como que eu, como indivíduo, posso incluir uma pedrinha ali positiva, ou tirar uma pedrinha, né? Muitas vezes não, a pessoa já está lá com a bolsa cheia de um monte de preconceitos que estão colocando, e a gente é só aquele que vai lá colocar mais uma pedrinha para a jornada da pessoa ficar mais difícil. Então é importante a gente parar para pensar um pouco nisso, qual é nosso papel social para ajudar essas pessoas, né? Para entender essa diversidade, essa pluralidade que a gente vive hoje. Isso é muito importante. Tem uma pergunta aqui, ó, como incutir nas crianças pequenas a aceitar todo e qualquer tipo de diversidade religiosa, cultural e física? E isso é bem importante. O principal é o exemplo. A gente sabe disso, né? Os pequenos, eles observam, eles entendem, eles escutam, eles aprendem muito Uhum. bem. Então, na verdade, começa com bons exemplos partindo dos pais, né? Uhum. Muitas vezes a gente nota no consultório de que a pessoa tem ali um preconceito enraizado e que às vezes, muitas vezes não é dela, né? Já vem da estrutura familiar que ela viveu. Então, quando a gente tem uma estrutura familiar mais sadia e que a gente possa conversar sobre isso abertamente com a criança quando surge dúvida, e a gente vai ter a oportunidade de criar pessoas que não olham para você para te rotular ou te colocar em caixas, mas te enxergam como pessoa. Mas o melhor, o começo, são o exemplo dos pais, né? Porque os E pequenos, eles exemplos, notam muito isso, você sabe. o exemplos e também aceitando e deixando o filho, né, trazendo a diversidade que está sendo criada ali, né? Depois de uma certa idade, ele vai trazendo a diversidade dele mesmo ali, do mundo social como ele entende. E aí esses pais aceitando isso, gente, E né? criando um canal Então, aberto, né? Criando um canal aberto exatamente. para que essa comunicação pode fluir, né? Isso. Uma vez eu vi uma pergunta, uma pessoa me perguntou, assim, o seguinte: mas Denis, eu não sou preconceituoso, tá? Mas me explica, como que eu explico para o meu filho quando eu vejo que eu estou assistindo um noticiário ou que acontece alguma coisa e que tem dois homens se beijando? Como que eu vou explicar para o meu filho? Mas a minha dúvida vai, como que você explica para o seu filho tudo que tem de errado, tudo que você considera de errado hoje, né? Na verdade, não que isso seja errado. Mas, por exemplo, como você explica para o seu filho quando ele vê uma notícia de que alguém matou, alguém foi morto? Ah, não, ele matou porque ele é bandido. Você não tem que explicar tudo isso para ele, porque isso são fatos que existem. Entenda que eu não estou comparando que as coisas são iguais, né? Mas eu estou falando, quando você lidar com uma pergunta que às vezes você é desagradável para você responder, você tem que falar nada mais do que a verdade. Qual o problema de falar, olha, existem sim homens que gostam de homens e eles se beijam, eles são namoradinhos, igual mulher namora com mulher. Igual pode existir homem que também namora com homem. Então, explicar essa realidade, na verdade, do Brasil, né? Nessa A simplicidade, né? realidade, porque se você pensa em criá-lo numa bolha onde ele não vai ter acesso a isso, qual que é o problema? Criamos pessoas preconceituosas, porque na primeira oportunidade que ele se deparar com uma situação como essa, é uma situação que eu não conheço. Se eu não conheço, eu tenho medo ou eu exerço preconceito. Então, Perfeito. você tem uma dificuldade, eu não entendo, você tem uma dificuldade de falar, ou de falar sobre violência, ou que uma pessoa mata outra, que é algo que é outro patamar, mas tem dificuldade de falar de amor, de que duas pessoas podem se amar sendo do mesmo sexo? Não, mas talvez aí já vem, inclusive, várias coisas na cabeça, né? Ah, mas talvez se eu falar isso, eu vou incentivar meu filho a ser gay, ou eu vou abrir um canal dizendo que é aceito meu filho ser gay.
calma, gente, isso é conhecimento. Seu filho não vai ser gay, sua filha não vai ser lésbica, se você informar que, ou ensinar que existe, sim, pessoas dessa forma. Até porque todos os gays hoje, até os mais antigos, viveram observando só homem com mulher, não era falado, era tudo velado, ninguém falava. As pessoas hoje são gays. Né? Elas têm a orientação sexual dela ali como gay, ou como lésbico, ou como etc. E a gente sabe que isso não é um exemplo e não vai transformar ninguém. Muito pelo contrário, vai transformar uma pessoa muito mais saudável, inteligente e que entende o mundo real que está acontecendo. E assim, na psicologia, assim, a gente entende muito que essa rejeição, né, vai falar muito mais daquele que está rejeitando do que qualquer outra coisa, né? Então é muito, né? Exatamente. Então é um caminho que é para se pensar quem, né, as rejeições ali, como elas são se dadas, as pessoas que rejeitam, né, essa diversidade, vai falar muito mais sobre as coisas recalcadas que estão naquela pessoa, né, as coisas reprimidas, do que qualquer outra coisa. Porque daí vem tudo lá da origem, da base, o quanto, né, foi reprimido naquela pessoa que hoje né, não aceita. Então, é muito mais profundo, né, do que a gente pensa, do que só essa máscara toda aí, né? Então, é por isso que eu falo, gente, vai buscar conhecimento, vai buscar olhar e se Gente, pergunte vamos pra por quê? Por terapia. quê? Assim, gente, vamos pra terapia. Eu tenho vontade de sair colocando um post-it em todo mundo. Gente, vamos pra terapia, pelo amor de Deus. Não imagine que você ir pra terapia porque você que você é depressivo, você vai ter um problema. Não, você vai entender muito melhor. Você vai criar seu filho muito melhor, porque você vai entender como que você funciona, quais são os seus mecanismos, quais foram os seus medos, para que você não replique para o seu filho, né? Para que eu não Isso. possa transformar isso numa cadeia que parece que não acaba nunca, né? E para que as pessoas possam ter relações mais saudáveis, né? As pessoas falam, terapia só para quando tem distúrbio, transtorno? Não. Terapia só para quando está em processo de luto? Não. Terapia para que você busque seu autoconhecimento e também para outras coisas. Né? Então, ainda as pessoas, elas não sabem, né? Quando elas para que psicólogo, né? Para que um psicanalista, né? Você entrar lá e ficar falando de mim, e aí? Vai ter um bate-papo e boto com os amigos, né? Então, é muito mais além do que isso, né? Levar você a um autoconhecimento profundo diante de você se entender diante das suas relações e dos seus traumas, porque, gente, olha, desculpe aí quem achava que não. Todo mundo tem traumas de infância, tá? Todo, mesmo quem não lembra, mesmo quem só lembra da parte boa, todos têm traumas de infância e isso reflete diretamente a nossa vida de adulto diante das nossas relações. Então, é preciso olhar para essas crenças, né, vamos dizer assim, para esses limites que só nos cegam e só fazem com que a gente não avance no nosso desenvolvimento mesmo. E assim, a gente quando se pergunta, pô, será que eu sou feliz? Pô, será que isso é felicidade? Tá aí, olha lá e se pergunta e entenda o que está ali limitando toda essa felicidade, toda, né, essa evolução que você, uma hora ou outra, vai se perguntar, entende? Tem uma pergunta aí no chat, já. Sim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Na posição de líder, o que você faria para estimular a perspectiva de diversidade e inclusão entre os subordinados? Eu acho que isso vai muito. Isso é muito importante até o local onde você trabalha e a cultura quando você se identifica com isso, né? Então, você trabalhar em um ambiente onde isso é saudável, onde isso é estimulado, isso é muito importante. Outra coisa é como que eu estimulo a diversidade, é entender e até colocar e fazer manejos para que pessoas diferentes comecem a trabalhar junto. Primeiro que é o mais importante é você ter um time mais pluralizado, né? Quando você vai escolher ali montar o seu time, eu vou falar assim, não, eu quero todo mundo igual.
eu vou escolher todo mundo na mesma perspectiva, vou escolher todo mundo só homem, só vou escolher mulher, só vou escolher branco. Então, tem ali essa caixinha que muitas vezes alguns líderes fazem inconscientemente, né? Então, também como que dentro das competências necessárias para a vaga, para o cargo que eu estou buscando, como que eu faço para que haja diversidade dentro da minha equipe? E importante, muito importante entender o DNA da companhia, né? Que isso, será que isso está enraizado no DNA da companhia? Será que a companhia fomenta isso? Será que eu vou ser a pessoa que preciso também trazer isso, perdão, para a discussão? Será que é importante eu também levar isso para a discussão? Qual que é o meu papel aqui também como líder, né? De repente eu estou numa companhia que fala, eu não me sinto tão confortável aqui, dessa forma, de um jeito. Eu também tenho um papel ali como líder de falar, a gente precisa pluralizar essa companhia, vamos trazer pessoas de outro gênero, de outro tipo, vamos ter uma equipe mais mista. Isso é muito importante. Isso é muito importante e vários estudos indicam que isso traz um rendimento muito maior. Porque hoje as companhias, as pessoas elas aprendem entre elas, né? Porque cada um tem uma Vivenciar trajetória, a cada uma tem uma diversidade. vivência, então elas aprendem ali dentro a diversidade. De repente ela tem oportunidade que ela não teve na vida dela de trabalhar com um gay, de trabalhar com uma mulher negra, de trabalhar com uma pessoa obesa, que ela não teve, que ela não teve. Então, quando ela entra em contato com essa pessoa, ela fala, gente, eu criei critérios de imaginar de que a pessoa obesa só pensa em comer, e não é isso. Às vezes são problemas de saúde, etc. E aí elas acabam crescendo, elas vão amadurecendo, elas acabam criando o mapa delas, né? De como elas enxergam o mundo, de como que elas enxergam as coisas. Então, como líder, nosso papel é muito importante ter essa visão também, tá? De como que Eu eu vou poderia ter uma dizer equipe mais, que mais oxigenada. eu poderia dizer que vivenciar essa diversidade, gerando novas possibilidades, Sim, sim, exatamente. E como que eu posso fazer dar para essa gerar oportunidade, né? novas oportunidades dentro do meu papel, né? Dentro do meu papel, dentro de quem eu sou, do que eu faço. Como que eu posso fazer para ter mais pessoas inclusas dentro do meu círculo, dentro da empresa, como que eu dou oportunidade para pessoas de diferentes etnias, de diferentes locais, que às vezes as pessoas falam, mas eu falei ali com fulano, mas ele tem um sotaque lá da Bahia. Oh, desculpa, tá, gente? Eu tô dando um exemplo. Mas lá na Bahia tem um sotaque assim, ou se não, aquelas crenças que já são militantes, né, existentes. Mas o pessoal da Bahia não gosta de trabalhar, mas o pessoal do Nordeste não gosta de trabalhar. Então, as pessoas elas trazem muito isso, né? Que é uma crença que não tem fundamento, né? É o que elas acreditam, é o que alguém colocou ou incutiu ali na mente dela. E ela acaba levando isso como verdade para a vida. Isso é muito perigoso, né? Porque Sim, isso sim. transforma a gente em pessoas que gostam de Limitada. rotular, né? Limitadas. E a gente tem que ter um aspecto e um leque muito maior para tudo isso. E a empresa também, né, vamos dizer, um chefe, um dono, assim, se ele se guia por isso também, você pode perceber que é uma empresa limitada, uma empresa que, né, não, vamos dizer, não, ela não vai alcançar o que ela poderia, por exemplo, né? Mas é muito importante a gente ampliar, seja na clínica, seja no mundo cooperativo, essas possibilidades de vivências, de diversidade, né, e inclusão. A gente sempre prestar atenção nisso, porque quando a gente dá a oportunidade para que a gente possa expandir a nossa consciência, é uma maneira de as pessoas também estarem se incluindo. Na verdade, a gente pensa, né, o dono lá, ou na empresa corporativa, ele pode até achar que ele está incluindo pessoas, mas na verdade ele está se incluindo, né, nessas novas possibilidades, né? Então a gente pensar, porque é muito egoísta a nossa parte, vamos dizer assim, um chefe de uma multinacional achar que está dando oportunidade, vamos dizer, para uma mulher negra ou para um homem preto ter o mesmo salário que um branco, porque aí existe essa desigualdade, né? Ou para um gay ter o
mesmo salário que um branco. Então, assim, estou dando oportunidade. Não, não, não. Você está se dando a oportunidade, né? Eu sempre falo muito nisso. Você está se dando a oportunidade e de gerar novas possibilidades, né? Para a sua empresa crescer e para você ver que era uma crença, era uma questão muito única ali, embasada numa cultura que precisa urgentemente, né, ter uma expansão de consciência maior, né, de igualdade, né? Denis, o nosso tempo aqui, ele já deu, já é 9, passa muito Uhum. rápido, né? Que Essa bate-papo muito gostoso. rápido. Isso, já é Verdade. 9h16, mas eu gostei muito, eu vou ver se eu consigo salvar. E depois, pessoal, se vocês, né, gostaram aí, vocês depois me escrevam. Teve bastante pergunta que passou, mas pode escrever que depois eu passo para o Denis e envio para vocês aí. E depois eu vou convidar você outras vezes, porque eu acho que é um assunto que todo mundo gostou, é um assunto que é preciso, as pessoas precisam, né, assim, desse tipo de conversa para que elas possam começar e buscar, despertar, saber, né, um pouquinho mais, assim, como contribuir também. Então, eu achei que faltou um pouquinho mais, sabe aquela vontade, quero mais, deles fala mais, mas aí a gente pode marcar em outras vezes para conversar um pouquinho mais sobre isso. E vocês aí também podem colocar aí, né, se vocês quiserem que eu traga o deles novamente, tá bom, gente? Que eu acho que, pelas perguntas, eu acho que sim, porque, olha, faltou muitas perguntas, muitas deles. Um monte de gente mandando beijo, um monte de Uhum. gente prestigiando. Eu não consegui, gente, ler, porque foi muita gente, mas um monte de gente aí, Denis, falando um monte de oi para você aí. Você é muito querido, né? Deu para a gente ver isso, que gostoso, né? Receber o carinho aí do seu público. E o que você falaria, uma mensagem final para a gente poder encerrar, para as pessoas sobre diversidade, sobre inclusão social, Denis? Ah, eu acho que antes de qualquer pensamento de o porquê que eu não gosto disso, eu me pergunto disso, dele, dessa posição, o porquê que eu não gosto disso, né? É importante a gente entender por que que eu não gosto disso, né? Eu não vou com a e começar a perceber recorrências, né? Eu não vou com a cara daquela mulher, eu não vou com a cara daquela outra mulher, eu também não vou com a cara da outra mulher. Mas aí você vai olhar, são todas negras, aí você fala, gente, tem alguma coisa aqui que enraizada que eu não entendi, né? É importante a gente entender tudo isso e se perguntar sempre antes de eu não aceito, eu não quero, o porquê que eu não aceito e eu não quero, né? Perfeito, E perfeito. qualquer coisa, gente, recorram à terapia. A terapia vai mudar a vida de vocês, muda a vida completamente. Vocês vão abrir o leque de uma maneira fantástica. E se tiverem dúvidas, o Google ajuda muito. Você pode ir lá jogar uma dúvida sobre diversidade, etc. E isso ajuda muito para quem quiser saber um pouco mais, né? A gente deu uma pincelada aqui sobre tudo isso, sobre toda essa diversidade, mas existe muita coisa ainda para a gente fomentar. A gente precisa falar muito mais sobre esse assunto para a comunidade, para a sociedade, como pessoas, e de fazer nossos papéis. E aqui, do outro lado, né, Jaque, depois do sofrimento que as pessoas passam, a gente está aqui para ajudar. E aí depois vem aqui no Exatamente. nosso consultório e a gente ajuda as pessoas a entenderem aí esses problemas dela e a conduzir ter uma vida um pouco mais saudável. Isso. E dizer que né, a terapia, ela vai, né, ajudar você a compreender melhor, a se sentir mais pertencente nesse mundo que é para todo mundo, não tem, né, esse mundo, esse país é para todos, né? E eu acho que a terapia, ela faz você se sentir pertencente, ela faz você entender o seu lugar, ela faz você entender o seu adulto. E eu acho que por isso que a gente faz tanta propaganda, né, da questão da terapia, né? Eu sou aquelas que, para mim, acho que todo mundo deveria ser terapeutizado, porque nós passamos por diversas questões políticas, sociais, e que a gente precisa entender o nosso lugar como cidadão, né, dentro do país, dentro do mundo, dentro da família,
E quando a gente como busca homem expandir a negro, consciência, como gay, como como homem negro, transexual, e tá tudo certo, e precisamos, e essas pessoas elas precisam ser respeitadas, não aceitas, que ninguém precisa aceitar nada. Então essas pessoas elas só precisam ser respeitadas. É isso que elas precisam. é isso mesmo. Denis, muito obrigada pela sua Obrigado pelo participação. convite, viu, Jaque? Foi um bate-papo bem gostoso. Vamos marcar outro. Pessoal, uma ótima noite a todos vocês. Muito obrigada por cada presença aí de vocês. E mandem a perguntinha se faltou alguma coisa que a gente responde, tá? Eu sou daquelas Obrigado. que responde mesmo, né? Me mandem lá. E me fala o seu arroba, Denis, para quem Ah, quiser seguir você aí. tá aqui na live mesmo, é arroba, psique, underline, Não, o seu. a, O seu. É o seu arroba, psique, underline. underline, Denis. Denis William. Arroba psique, underline, Gente, olha, Denis. calma, é que eu tenho, minha conta é nova, é isso mesmo, né, Jaque? Mas tá É aqui, isso mesmo. gente, ó, é psique, underline, Denis. Vocês conseguem me seguir se vocês quiserem aqui, é só clicar ali é só clicar na parte de cima e você já consegue me seguir, mas é psique, underline, Denis. Perfeito. Gente, uma ótima noite a todos vocês. E se vocês quiserem que eu traga o Denis, o William novamente, me falem lá, ok? Um grande beijo, até a próxima Cara a Cara com a Psico Jaque. E ficamos por aqui. Uma ótima noite a todos vocês. Beijos! Beijo, tchau, tchau, gente.